Alguns anos atrás, quando eu cursei o ensino médio, nós tínhamos uma disciplina chamada literatura. Nessa disciplina a gente estudava as escolas literárias e várias obras, né, da literatura. Nessa época eu tive acesso a algumas obras da literatura brasileira, né? Dentre elas eu posso citar o Cortiço, Úrsula, Lira dos 20 anos e várias outras, né? Só que o período da adolescência às vezes traz um problema para a gente, né? Que é o fato da gente estar descobrindo o mundo, se interessando por diversas coisas, e isso acaba nos tirando o foco no que realmente importa, né? Isso aconteceu comigo. E, apesar de ter tido acesso a obras da literatura brasileira, que hoje eu vejo que são extremamente preciosas, boas, agradáveis para que você faça as leituras, para que você aprecie, ganhe conhecimento, conheça toda a gama de escritores do seu país, que formaram toda a identidade do seu país. Tudo isso não era relevante para mim à época, né? E eu acabei perdendo essa oportunidade, né, de me apegar e conhecer mais e me deleitar mais na literatura brasileira, né? E hoje eu queria fazer esse vídeo falando sobre um conto, né, de um dos maiores escritores da literatura brasileira, Machado de Assis. Um escritor que eu queria ter apreciado na época da minha adolescência, quando eu estudava literatura, né, mas como eu disse, eu não consegui fazer isso. Então, se você gosta de ler literatura brasileira, se você já leu essa obra que a gente vai falar hoje, fica aqui comigo até o final do vídeo e vamos lá. A obra se chama O Alienista, do Machado de Assis. E eu já queria te explicar qual o significado do título desse livro, né? Alienista é a pessoa responsável por cuidar de pessoas alienadas, pessoas com algum problema psicológico. A história do alienista se passa numa pequena cidade do Rio de Janeiro chamada Itaguaí. Lá nessa cidade pacata, havia um homem que estudou em Portugal, era médico e que voltou para sua terra natal, Itaguaí. E, estando na sua terra, casou-se e procurava ter filhos. Esse homem se chamava Doutor Simão Bacamarte. Porém, quando ele tentou ter filhos com a sua esposa eles não conseguiram ter. E aí, estudando cientificamente qual seria o motivo da sua esposa não conseguir ter filhos, ele acabou sem saber o porquê. E num desses estudos, ele acabou voltando o seu olhar de cientista para outra área, que foi a área da psicologia. Ele começou a se interessar e percebeu que essa área era pouco estudada e que se ele se empenhasse sobre essa área, ele talvez seria um vanguardista, né, no estudo, e assim ele o fez. No entanto, o curioso é que, ao começar a estudar a loucura, os alienados, ele propôs a criação de um local em que ele pudesse colocar essas pessoas, para que ele pudesse, ao mesmo tempo em que estudava, tratar essas pessoas da sua alienação. Esse local, que foi construído com esse intuito, passou a se chamar de Casa Verde, porque as janelas desse local eram verdes, né? Então, a princípio, Simão Bacamarte começa os seus estudos, começa a colocar uma pessoa ou outra ali na Casa Verde, né? Também chamada à época de Casa de Orates, né? Também significa isso, um local para colocar pessoas que têm problemas, transtornos ou problemas psicológicos. E Simão Bacamarte, ao inserir uma pessoa ou outra, né, usa o seguinte critério para escolher os seus pacientes, né? Ele entende que toda pessoa que não goza da sua capacidade psicológica integralmente, de maneira perfeita, ela deve ser estudada porque ela tem algum problema psicológico. Então, assim, se a pessoa demonstrasse qualquer mínima desequilíbrio mental, Simão Bacamarte recolhia ela para a Casa Verde. O ruim é que qualquer pessoa pode manifestar alguma situação em que seja entendido como desequilíbrio mental, né? E a consequência disso é que, a cada dia que passava, Simão Bacamarte levava mais e mais pessoas para a Casa Verde, entendendo que essas pessoas estavam malucas, né? Só que o tempo foi passando e as pessoas começaram a ver que os seus parentes, seus esposos, suas esposas iam sendo recolhidas a essa Casa Verde, sendo taxados de louco pelo Dr. Bacamarte.
E foi aí que a população começou a se incomodar com isso. Espera aí, será que tem tanta gente louca mesmo? O que está acontecendo aqui? E aí começou a surgir um comentário ou outro, né, criticando o doutor Simão Bacamarte. Até que a população encontrou um homem que decidiu se levantar como uma espécie de líder, né, para congregar ali toda a insatisfação do povo. Esse homem era o barbeiro da cidade, chamado de Porfírio. Porfírio começa a centralizar nele mesmo essa figura de líder de uma possível revolta contra a Casa Verde de Simão Bacamarte, né? E aí ele começa a conversar com uma pessoa e outra, as pessoas começam a ter mais adesão a esse movimento, né? Até que eles resolvem fazer ou realizar essa revolta, que na obra é chamada de Revolta dos Canjicas. E é chamada assim porque o apelido do barbeiro Porfírio era Canjica, né? E já que ele liderava, ele também levou o nome dessa revolta. E aí Porfírio, com todo esse poder nas mãos, né, do apoio da população, tomou o poder, derrubou a Câmara Municipal, né, com os políticos que ali administravam a cidade, e chegou ao poder, virou uma espécie de governador. A história segue, nós vemos que a Casa Verde não foi demolida e que o Dr. Bacamarte continuou levando pessoas para o tratamento dele, né, para os estudos e para o tratamento. Bom, mais à frente a gente percebe que aconteceu uma coisa estranha. O Dr. Simão Bacamarte anunciou que ele ia soltar todo mundo que estava sendo estudado ali na Casa Verde, tratado, né, da loucura, da alienação, e a cidade se surpreende. Como assim? O doutor vai soltar todo mundo, mas ele estava tratando, estava todo mundo louco, não estava, né? E ele solta todo mundo. E ele decidiu e comunicou que agora ele vai passar a estudar a loucura de outro ponto de vista, que seria considerar alguém alienado ou maluco caso essa pessoa não tivesse algum desequilíbrio moral ou psicológico. Veja, no primeiro momento ele entendia que um alienado, um maluco, ou um louco, ou um desequilibrado mental seria a pessoa que não estivesse nas suas perfeitas condições mentais. Se te apresentasse algum desequilíbriozinho, algum erro que ele entendesse como alienação, essa pessoa seria recolhida à Casa Verde. Agora ele fez o contrário. Ele entendeu que ter algum desequilíbrio, mesmo que seja mínimo, é normal, porém, não ter, se você tiver as condições mentais perfeitas, aí sim você precisa ser estudado, porque você não está normal, está meio maluco. E aí ele mudou esse critério, né, estabeleceu esse novo critério e começou a recolher pessoas de novo para a Casa Verde. No meio de toda essa situação, a população começa a observar de novo que os seus parentes, seus amigos, seus familiares estão sendo colocados de novo na prisão, né, na Bastilha da Razão, né? Há um personagem que usa essa expressão. E eles começam a se incomodar novamente. Só que agora o barbeiro está no poder, né? E parecia não se interessar muito com combater essa situação. E aí um segundo barbeiro começa a surgir ali como uma nova figura para liderar a população nessa revolta. Esse barbeiro se chama João Pina. E aí ele começa a dar os primeiros passos ali na liderança da população, em busca de tanto de derrubar o governo, quanto de pôr fim à Casa Verde. O primeiro barbeiro da revolta dos canjicas vê essa movimentação, fica com medo de perder o poder, né? E acaba agindo em prol da derrubada dessa casa. Ó, vamos mandar o Dr. Bacamarte embora e vamos pôr fim à Casa Verde. O poder superior da época, o vice-rei, enviou as forças armadas e acabou com a segunda revolta do segundo barbeiro, João Pina, e reestabeleceu, trouxe o Simão Bacamarte de novo e deixou a Casa Verde funcionando novamente. Então voltou ao ponto zero da história, né? Então Dr. Bacamarte está lá colocando mais e mais pessoas, estudando, tratando essas pessoas. Ele começa a fazer um tratamento mais efetivo e começa a liberar as pessoas aos poucos, né? Já que agora ele estava prendendo pessoas que tinham o seu perfeito juízo, o tratamento meio maluco consistia em fazer com que essas pessoas cometessem algum erro moral. Se a pessoa era muito honesta, está errado, não pode ser perfeitamente honesto, né? Então ele fazia com que a pessoa cometesse algum erro, e esse era o tratamento, e aí sim essa pessoa estava apta a voltar para a sociedade. A história continua,
e as pessoas começam a ser tratadas, liberadas, né, até que não fica ninguém. E aí Simão Bacamarte, o doutor, observa tudo isso, mas logo depois ele começa a ficar incomodado com toda essa situação. E aí a história caminha para o fim. Só que eu não vou contar o fim para vocês. Eu queria que vocês lessem essa obra, né, esse conto do Machado de Assis, e conhecessem esse plot twist aí do final da história. Bom, duas coisas que me chamaram a atenção nesse conto do Machado de Assis, que me parecem ser críticas do Machado de Assis, por meio desses personagens, né? O primeiro é em relação ao poder, né? A relação do homem com o poder. O barbeiro Porfírio, que lidera a primeira revolta, chega ao poder, ele estava primeiramente imbuído de um sentimento de revolta legítimo, né, que era o sentimento de revolta também da população que o apoiou, mas esse sentimento legítimo, ele logo é corrompido por uma sede de poder. Quando ele vê que a população está o apoiando e que ele desde sempre sonhou em ser político, em chegar a um cargo de poder, nunca tinha conseguido, ele viu naquela situação uma oportunidade de atender às suas ambições. E aí, ao invés de continuar no intuito legítimo de defesa da vontade do povo, de pôr fim à Casa Verde, ele abriu mão disso e usou o povo para chegar ao poder. Isso parece ser uma crítica à ambição humana, ao relacionamento de egoísmo do homem com o poder. Tendo a oportunidade de pôr fim à Casa Verde, já que quando ele foi conversar com o Dr. Bacamarte, o próprio Dr. Bacamarte já estava meio que aceitando essa ideia, né? E aí ele desconversou. Não, veja bem, não é necessário também a gente intervir nessas questões, isso aí são questões científicas, eu não tenho nada a ver. Então veja como a relação do homem com o poder se dá muitas vezes por essas questões de interesse, unicamente de interesse próprio. Embora às vezes sejam justificadas as ações de um homem, né, sejam justificadas ao dizer que é pelo interesse do povo, por conta da vontade do povo, na verdade, por baixo dos panos, isso acontece muito em relação a interesse próprio. O segundo ponto que, para mim, parece também ser uma crítica do Machado de Assis é em relação ao cientificismo. Se a gente prestar atenção, Machado de Assis dá ênfase na postura do Dr. Bacamarte como um homem extremamente frio, extremamente, entre aspas, racional, né? Desconsiderando as outras vertentes do ser humano, né? Um exemplo é que quando o Dr. Bacamarte foi escolher a sua esposa, ele não pensou, não é citado pelo narrador, que ele pensou em sentimento, em paixão ou qualquer outra coisa, né, que tem a ver com relacionamento. Ele pensou unicamente em escolher uma mulher saudável para que pudesse gerar filhos saudáveis, né? E em outros diversos momentos, né, quando a situação envolvia alguma calamidade, algum momento triste, Simão Bacamarte estava sempre sério e equilibrado, né? Parece ser uma crítica àquele homem que é o homem racional, extremamente racional, cientista, que não se abala por nada. Um exemplo disso é esse trecho aqui, ó. Conquanto as lágrimas de Dona Evarista fossem abundantes e sinceras, não chegaram a abalá-lo. Homem de ciência é só de ciência. Nada o consternava fora da ciência. Ele parece criticar o homem excessivamente racional, parece que é um homem cada vez menos humano, né? Que não é dado a sentimentos, ao abalo emocional, que coloca a ciência sempre acima de relação interpessoal ou de qualquer outra situação, né? E é por esse e por outros trechos, né, que o Machado de Assis registra nessa obra, que eu entendi que isso seria uma crítica ao cientificismo, ao racionalismo. Bom, é isso. Você já leu O Alienista, do Machado de Assis? Você já leu outras obras do Machado de Assis? Você, assim como eu, quando era adolescente, que estudou literatura, não deu muita moral para essas raridades aqui da literatura brasileira, e só agora descobriu o valor de toda essa obra do Machado de Assis e de outras obras, né, de outros autores da literatura brasileira. Comenta aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha e até o próximo.